A paz do Senhor para os irmãos, principalmente para os irmãos do Jardim Adutora. Saudades imensas de todos, dos papais, das mamães, das crianças, dos jovens, de todos. Sei que tenho estado um pouco escondidinha, mas há necessidade disso. Há tempo determinado para tudo. E tem tempos que nós temos que ficar a sós com Deus, né? E foi o meu tempo de ficar a sós com o Senhor. Mas com muita saudade de vocês, vamos esperar o tempo de Deus para a gente voltar, para nossa família do Jardim Adutora estar unida, alegre, feliz, porque é isso que Deus quer de nós. E nessa noite eu quero saudar todos com a paz do Senhor, com muito amor, muito carinho. Saiba que eu amo vocês. E saudar outros irmãos que vão estar também assistindo, que Deus possa estar abençoando a todos. Abençoando o nosso Brasil, que nós estamos precisando demais dessa bênção do Senhor. E no tempo certo Ele vai dar. E eu quero deixar para vocês hoje, em Mateus, no capítulo 14, quando Jesus anda sobre o mar. Nessa passagem nós vemos que Jesus, quando ele chegou ali na beira daquele lago, daquele mar, ele disse para os discípulos, olha, ele vinha de outra cidade e ele disse, olha, vocês vão no barco que eu vou ficar sós com o Pai. Então eu vou ler para vocês algum versículo e já vou comentando. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. E eu quero parar aqui primeiro. Jesus estava com os discípulos, tinha uma multidão, ele tinha orado por aquela multidão, tinham sido curados, e ele fez com que eles entrassem, os discípulos, no barco, e vamos passar para o outro lado. Só que Jesus ficou, porque Jesus, ele tinha uma prioridade, ele gostava muito de ficar sós com Deus, com o Pai, para falar com o Pai, para orar. E ele está dando um exemplo muito bom para nós. Porque Jesus, ele se retirava e dizia assim para os discípulos, olha, vocês fiquem aqui, que eu vou orar. E ele subiu o monte e foi orar. Foi falar com o Pai. E nós precisamos olhar para esse exemplo de Jesus para a nossa vida. Porque nós sempre dizemos assim, não temos tempo, não temos tempo. Aí eu fiz uma oração curta porque eu não tive tempo. Aí eu orei só um pouquinho antes de eu dormir porque eu não tive tempo. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa, a nossa prioridade tem que ser primeiro o Pai Celeste. Então nós temos que separar, que seja de manhã, à tarde, à noite, no meio do dia, a hora que a gente tiver um tempo, em vez de a gente pensar em fazer uma outra coisa, vamos primeiro falar com o papai. Vamos fazer igual Jesus. Vamos ter uma prioridade. Falar com Deus, rasgar o nosso coração diante de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos uma oração que já estamos acostumados a fazer anos e anos. Quando nós devemos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, pedir, Senhor, faz uma faxina dentro de nós. Jesus, muda tudo que precisa ser mudado. Senhor, muda o meu interior, muda os meus pensamentos. Eu quero estar mais perto de Ti. E aí nós vamos ver a transformação de Jesus. Faz dentro do nosso coração, da nossa mente, no nosso ser. Porque muitas vezes nós não paramos para pensar que nós precisamos de estar a sós com o Pai Celeste, com o dono do céu, da terra, da minha vida, da tua vida. Nós precisamos de ficar com o papai, como uma criança quer ficar com a mamãe e com o papai. Nós somos essa criança. Nós temos que nos tornar como criança, querer estar com o papai do céu. Querer falar com o papai do céu, querer chorar na presença do papai do céu e dizer para ele, vem em meu socorro. Mas nós temos que primeiro nos colocar diante do Senhor como Jesus se colocava com o Pai. Ele mandava os discípulos irem sozinhos, como está aqui nessa passagem. E ele ficou sozinho lá. E ele ficou muito tempo
porque à noite é que ele continuou, acabou a oração e ele falou, agora eu vou encontrar com eles. Mas olha a forma que Jesus fez, preste atenção. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. O barco já estava longe. Estava longe de Jesus o barco. Jesus estava sozinho lá. Na 4ª vigília da noite. Quer dizer, já era quase meia-noite. E Jesus, para ele não tinha problema. Ele é o filho do Deus Altíssimo, dono do mar, dono do céu, dono da terra, né? Ele achou o modo mais simples do mundo para ele andar sobre as águas. Só que aqueles homens que andavam com Jesus, os discípulos, que viram os milagres, que vieram daquela cidade onde aconteceu curas e mais curas, quando viram Jesus vindo sobre as águas, eles ficaram aterrorizados, morrendo de medo, e começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus viu o temor, mas além do temor de ver Jesus andando sobre as águas, eles já estavam com medo do vento e da tempestade. Porque começou a tempestade, começou o vento. Quantas vezes nós estamos acomodados nas nossas vidas, irmãos? Tá tudo muito certinho, tá tudo muito de ordem. De repente vem um vento e uma tempestade. Eu pergunto para os irmãos, qual de nós, no dia 1º do ano, achou que em 2020 nós iríamos passar o que estamos passando? Todos nós fizemos plano que seria um ano melhor do que o ano passado. E estamos passando por esse vento, por essa tempestade. Mas Jesus não nos deixou. Como ele também não deixou os discípulos. Ele vem andando devagarzinho ao nosso encontro. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender como os discípulos, que ficaram aterrorizados e começaram a gritar um fantasma. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida, quando chega o vento e a tempestade. Nós não entendemos. E aí, nós vamos ver que Jesus continuou andando sobre as águas. E nós vamos ver no versículo 26, 27, quando ele diz assim, eles disseram um fantasma, Jesus disse, tem de bom ânimo. Olha que palavra maravilhosa. Nessa noite, Jesus disse para você, ô minha serva, você que está aí desesperada, tem de bom ânimo. Tá tempestade, tá o vento, tem bom ânimo, me busca, fica sós comigo, conversa comigo, porque sou eu quem vou cuidar de tudo que está acontecendo na sua vida. Jesus diz para mim e para você, tem bom ânimo, não olha a situação, olha para Ele, anda em direção a Ele. E nós vamos ver aqui, ele disse, sou eu, não temais. Que coisa boa quando Jesus diz para aqueles homens, sou eu, não temais. Que bom quando Jesus pode falar para nós a mesma coisa. Sou eu, não temais. Quantas vezes eu passei por situações na minha vida que eu temia e elas aconteceram e eu na hora não sabia o que fazer, mas eu vi a mão de Deus agindo na minha vida. Na tua também, meus queridos. Esse mesmo Jesus que andou sobre as águas, Ele está aí do seu lado. Ele está dizendo para você, não tema, tem bom ânimo, eu sou contigo. Não temais. Porque eu estou tomando conta do Brasil, eu estou tomando conta das pessoas. Aí você vai dizer para mim, quantos já morreram? Sim, concordo com você. Quanta gente chorando a perda dos seus entes queridos. Mas tudo tem o tempo e a hora de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz isso, há tempo determinado para tudo. Tudo é determinado por Deus, irmãos. Ah, Deus determinou então? Eu não vou dizer para você que sim, nem que não, mas pela palavra sim. Mas nós temos que orar. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus.
Porque Deus está cuidando de nós, das nossas famílias. Deus está cuidando daquela família que ficou enlutada. Deus está sustentando, está dando vitória. Porque Deus, ele é aquele que cuida do nosso coração. Ele faz a ferida, mas ele mesmo cura. Deus, ele é fiel. O que nós não podemos é desanimar. Porque Jesus, ele ficava a sós com o Pai para rasgar o coração dele diante do Pai. Nós temos que fazer a mesma coisa em qualquer situação. Mas nós lembramos só de rasgar o coração para agradecer quando nós recebemos bênção. Quando as coisas estão ruins, nós não queremos fazer isso. Mas é aí que nós temos que fazer. Porque Jesus fala, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Quando nós chegamos ao Senhor chorando, Ele vem, nos abraça. Eu costumo dizer que Ele nos pega no colo. Porque Jesus é amor. E o amor dele é infinito. E aqui nessa passagem nós vamos ver no versículo 28, um homem chamado Pedro, discípulo, que ele era muito atrevido, ele era muito corajoso. Ele já disse assim, olha, Senhor, nenhum deles falou nada. Mas ele logo depressa falou, Senhor, se é tu, manda-me manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Sabe por quê? Ele queria uma prova. Quanta gente tem pedido prova para Jesus? Mas quando recebe a bênção, nem agradece. Pedro, quando viu aquela situação do vento, quando ele viu a situação do barco jogando, quando ele viu as ondas altas, e ele viu aquele homem andando sobre as águas, que todo mundo dizia, é um fantasma, todo mundo com medo. E Jesus falou, não temas, sou eu, não tem mais. Ele depressinha, muito afoito, ele disse assim, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ao teu encontro, deixa eu ir ter contigo. E Jesus respondeu na hora para ele. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi em direção a Jesus. Quantas vezes, irmão, Jesus está esperando, dá dizer assim, Jesus, vem em meu socorro. Jesus fala, vem porque eu vou te ajudar. Vem porque eu vou te socorrer. Vem porque eu vou cuidar de você. E você não tem coragem de se chegar a Jesus. Você fica chorando, reclamando, mas não faz como Pedro, que foi ao encontro de Jesus. Não sei qual é a tua situação, mas nessa noite, vai ao encontro de Jesus. Ele está lá te esperando. Ele está te chamando, dizendo, vem porque eu quero falar contigo. E Pedro não pensou duas vezes. Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas, quando você toma uma posição de ir ao encontro do mestre, alguma coisa vai tentar acabar que você não chegue lá. Naquela posição que era para você chegar, perto do mestre. E foi o que aconteceu com Pedro. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Quantas vezes nós somos igual Pedro? Deus está conosco, mas a situação é tão tremenda que nós começamos a sentir medo, pavor. Nós começamos a ficar neuróticos. Começamos a achar que Deus não está vendo o que eu estou passando. Ele está vendo sim. Pedro, quando olhou aquele vento soprando, viu aquelas ondas, ele falou, nossa, eu vou afundar. Afundou. Só que ele teve a humildade de dizer, Senhor, me socorre. Eu estou afundando. E Jesus, olha o que Jesus fez. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse mesmo Jesus que segurou na mão de Pedro, esse mesmo Jesus que levantou Pedro, que Pedro não afundou, ele disse para Pedro, deu um puxão de orelha em Pedro e disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Quantas vezes nós somos igual Pedro, duvidamos? Ah, não vai ter mais jeito. Ah, o médico já desenganou. Não tem jeito. Irmãos, tudo, no céu e na terra, está na mão de Deus. Ele é o Senhor. O homem pode dizer, não tem jeito. Jesus te pega pela mão e diz, tem jeito. Porque é Deus quem faz. Agora, se Deus disser, não tem jeito, não tem jeito mesmo. Nem o médico dá jeito, nem ninguém dá jeito. Porque é vontade de Deus, a vontade dele é soberana. Por isso que nós temos que ter uma intimidade com Deus,
para saber o que Deus quer da nossa vida, para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Jesus, quando foi para o Pai, ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas vou deixar um Consolador que vai cuidar de vocês, que vai falar com vocês. Será que você tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro de você? Dizendo para você: olha, faça assim. Ou você não tem tempo para ouvir essa voz? Eu não tenho tempo para ouvir essa voz. Jesus estende a mão e diz assim: por que duvidaste, homem de pequena fé? Nunca duvide do que Deus pode fazer. Ele faz o impossível possível, porque Ele é o Senhor. Ele está nos mostrando, com tudo que está acontecendo na terra, para o mundo todo, que Ele é o Senhor. Que fora dele, não há outro. Eu vi uma reportagem essa semana sobre os problemas de coração e de mente. E sobre que os médicos estão estudando sobre a espiritualidade das pessoas. Então, irmãos, Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Tire um tempo do seu tempo, que Deus te dá 24 horas, para você ler a Bíblia, meditar, comer, se alimentar da palavra. Tire um tempo para ficar sós com Jesus, com a palavra dele. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Nem você vai entender. Porque Pedro, ele pegou na mão de Pedro e ele disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Quando Jesus entra no nosso barco, que é a nossa vida, o vento cessa. Quando Jesus entra na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso deitar, no nosso levantar, o vento passa, a tempestade cessa, tudo passa, porque Ele é o dono de tudo, da nossa vida, do vento, da tempestade, das ondas do mar, tudo. E Ele diz: acalma vento, acalma a tempestade, cessa as ondas e cessa tudo. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer no Deus do impossível, porque Ele é o Senhor. E aqui a palavra diz assim: então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Veja bem, depois que eles viram o milagre com Pedro no meio do mar, que a tempestade cessou, o vento cessou, aí eles foram adorar a Jesus e dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Será que às vezes nós precisamos de tempestade como nós estamos passando agora? Será que às vezes nós precisamos de vento soprando como nós estamos vendo agora? Para que nós possamos entender que nós temos que crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, é dono da nossa vida, que Ele nos ama, que Ele quer que nós tenhamos fé, que Ele quer que nós clamamos a Ele e que Ele quer que nós possamos nos alegrar. Irmão, aí você vai dizer: irmã, como eu vou me alegrar numa situação dessa? Sim, você vai louvar o teu Senhor. Porque a palavra diz: em tudo dai graça. Ofereça um hino de louvor aí na sua casa para o Senhor. Diga: Senhor, eu estou oferecendo esse hino de louvor do fundo do meu coração. Se tiver vontade de chorar, minha irmã, meu irmão, chore. Vá lá para o seu quarto, que é a sua igreja. Porque Jesus falou: entra no teu quarto, dobra o teu joelho. Nós não estamos... Lógico que nós vamos voltar, quando for o tempo certo, vamos estar junto como família de Deus. Mas agora ainda não é o tempo, não é a hora. Então vamos dobrar o joelho lá no nosso quarto, ou na nossa sala, se estamos sozinhos. Vamos falar com Deus, vamos rasgar o nosso coração, vamos ser sinceros com Deus. Porque Deus quer isso de nós. Que nós possamos ter um tempo a sós para ficar com Jesus. Que você possa ter esse tempo hoje, amanhã, a semana que vem, domingo, todos os dias. Separe um tempo para o teu Deus. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Creia. Tenha certeza. Isto vai passar. Essa tempestade vai passar. Jesus está no barco.
a tempestade vai passar. O vento não vai mais soprar. E nós vamos poder dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Meus amados, que você fique com essa palavra, que essa palavra fale ao teu coração como falou o meu. Sabe? Eu pedi para Jesus, entra no meu barco, Jesus, fica comigo. Porque é isso que Ele quer que nós façamos. Convide Ele para entrar no seu barco, na sua vida, na sua mente, no seu coração, em todos os momentos. Porque quando você chora, Ele te consola. Sabe? Quando você rende graças, Ele te abençoa. Render graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus, meus queridos, não dura só meia hora, uma hora, um dia. Dura para sempre. E porque essa misericórdia é para sempre, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Com muitas saudades de todos vocês. Que vocês possam meditar. Vocês possam estar orando por mim como eu estou orando por vocês nas madrugadas. Pessoal da doutora, família da doutora, amo vocês a todos. E que Deus possa nos abençoar, abençoar o pastor Ronildo, os pastores, que nós possamos voltar no tempo de Deus, na hora de Deus, no querer de Deus. Porque aí nós vamos continuar sendo muito abençoados. Que Deus abençoe, um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus.